Muitas vezes é difícil discernirmos o normal e o patológico em se tratando de sentimentos e comportamentos. Fique atento, pois este é o assunto desse vídeo. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e pesquisador em São Paulo. Nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês uma palestra proferida no encontro psicoeducacional da ABRATA, Associação Brasileira de Portadores de Transtornos Afetivos, e nela discuto os limites entre o normal e o patológico. Olha, antes de tudo, se você gosta dos assuntos aqui do canal, não deixe de se inscrever e clicar no sino para ser avisado de novos vídeos. Não deixe também de curtir a página do Facebook, Psiquiatra Fernando Fernandes, e me seguir no Instagram, Psiquiatra Fernando Fernandes. Muitas vezes é difícil discernirmos o limite entre o normal e o patológico. Nessa palestra eu discuto algumas dicas valiosas para que a gente possa reconhecer, ou em nós mesmos, ou em outra pessoa, que talvez o sentimento e o comportamento já esteja atravessando o limite da normalidade. Muito obrigado e uma ótima palestra para você. Então vamos lá, ó. Agora a gente vai falar sobre os limites entre o normal e o patológico em psiquiatria, não é? Porque muitos dos acometimentos que nós temos nas doenças e transtornos psiquiátricos são expressões exageradas de funções normais da nossa vida. Falando das principais queixas em transtornos do humor, por exemplo, tristeza. Tristeza é um sentimento normal da vida? Absolutamente. Quem nunca sentiu tristeza, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Tem até uma história bonita da literatura infanto-juvenil, que é o Jardim Secreto, que tinha uma personagem que nunca tinha chorado. E no final da história ela acaba chorando. É até uma história bonita que simboliza isso, né? A tristeza faz parte da vida. E curiosamente, quando ela chora, logo em seguida ela se alegra, porque ela viu que ela tinha capacidade, né, de se entristecer e chorar, né? A tristeza, ela pode nos mover a várias coisas. Se nós vivemos uma situação que nós ofendemos alguém, a gente entra em falha com alguém e fica triste, poxa, aquilo lá estimula a gente a não cometer a mesma falha, né? Aquilo lá estimula a gente a sair de uma situação. Então, até mesmo a tristeza, que é um sentimento muito negativo, ela, no contexto adequado, ela tem o seu papel. Quer ver um sentimento que exagerado, ele é muito ruim, porém a falta dele pode ser igualmente prejudicial para a pessoa? A ansiedade. A ansiedade. A ansiedade, quando ela é exagerada, poxa, ela acaba judiando da gente e não ajuda nada. Mas a ansiedade, numa dose certa, ela pode nos preparar para um futuro difícil, para uma situação adversa, para a separação de um ente querido, por exemplo. A ansiedade, numa certa dose, nos deixa mais alerta, não é? Seja para uma situação de vida para a qual nós temos que nos preparar a médio prazo, seja para uma situação imediata, não é? Se um pitbull, de repente, sai de uma coleira, está solto e corre na sua direção, eu acho absolutamente normal e saudável que você fique ansioso, aliás, muito ansioso e rápido, tome uma atitude, não é? Eu acho prudente. Um vídeo, minha esposa que está aqui, ela adora pitbull e ela vive me mandando vídeos. Outro dia eu recebi um vídeo que aconteceu isso. Pitbull saiu da coleira. Uma câmera interna do estabelecimento olhou o desespero de todos os funcionários, subindo em cima do balcão, se escondendo. E aí o pitbull foi correndo, pulou e ficava pulando em cima do balcão com o rabo abanando, achando que o pessoal estava se escondendo por brincadeira. E corria para um lado, corria para o outro. E foram ver, era extremamente dócil o cachorro. E aí baixa a ansiedade. Eu acho muito prudente essa ansiedade e a atitude deles. Depois que baixou a ansiedade, todo mundo ri, foi brincar com o cachorro e esperar o dono pegar o cachorro. Esse é um exemplo de ansiedade normal. Ela aparece no momento adequado, você toma uma atitude em função dela, ela te prepara, inclusive, fisiologicamente para tomar uma atitude. Uma vez cessado o risco, a ansiedade vai embora. Em algum tempo, suas funções fisiológicas normalizam e você pode até rir da situação. Então, olha só. Quando que um sentimento, mesmo que incômodo, ele é patológico? Porque sentimentos como tristeza, ansiedade,
eles podem ser fisiológicos, eles podem ser até necessários para a gente em algum momento. Quando que eles se tornam patológicos? Esse é o ponto que eu queria discutir com vocês. Lembrando a nossa palestra passada, né? Quem estiver vendo na internet aqui, não deixa de ver a importância do diagnóstico em psiquiatria. Lembrando que para se fazer o diagnóstico, um sentimento basta para se fazer o diagnóstico? Nunca. Um sentimento de ansiedade não é um transtorno ansioso, um sentimento de tristeza não é um transtorno depressivo, um sentimento de euforia não é mania. Mas o que eu vou discutir com vocês aqui são algumas dicas que qualquer pessoa leiga em psicopatologia pode desconfiar de que o sentimento que ele está passando é patológico. A primeira dica, essa é uma dica que eu considero boa, é a motivação do sentimento. Como assim motivação do sentimento? O motivo do sentimento. Um pitbull que fugiu da coleira e está correndo na sua direção, existe um motivo claro para estar ansioso? Existe, né? Existe. Ninguém precisa saber que a maioria dos pitbulls são extremamente dóceis. Eu poderia falar um dog alemão. Alguém aqui conhece essa raça dog alemão? Quem conhece essa raça sabe que, na verdade, ele é um cão de companhia, ele é um shih tzu gigante. Ele não acho que não tem relato de um dog alemão que agrediu alguém. Então é engraçado quem conhece a raça e não. Quem conhece a raça sabe que não tem motivo nenhum de ficar ansioso se um dog alemão está vindo na direção dele, mas quem não conhece é normal se esconder, né? Há um motivo para se esconder. Quando uma ansiedade aparece e você não discerne o motivo dela estar aparecendo, alguma coisa está errada. Por isso que eu considero esse item muito bacana. A motivação para o teu sentimento, um exemplo é tristeza. A motivação para a tristeza que você está sentindo, muitos pacientes que vêm ao meu consultório em depressão falam assim, eu lembro aqui de uma jovem, por exemplo, que fala assim para mim, doutor, eu não sou assim, não sei o que está acontecendo, eu estou triste, não tem motivo, minha família é ótima, e aí já vem o sentimento de culpa, o desespero por estar assim, não tem no controle das próprias emoções. Isso acontece. Então, se a tristeza, a ansiedade, a angústia ou qualquer outro sentimento ruim, ele não tem um motivo claro, desconfie que ele pode ser patológico. Mas o contrário não é verdade, hein? Toma cuidado. O que é o contrário? Ah, doutor, então se tem um motivo, o meu sentimento é normal, não é patológico? Cuidado, cuidado. Porque muitas pessoas, né, depressivos, bipolares, ansiosos, muitas pessoas que têm algum transtorno psiquiátrico, eles têm motivo até para estar tristes. Eles têm motivo. Só que essa tristeza, como que ela é, gente? Desproporcional. Ela é desproporcional. Aquele mesmo estímulo que deixou ela triste, numa outra fase da vida nem deixaria, ou ficaria bem menos triste. Então, tome cuidado então também com isso, a intensidade. Porque muitas vezes a pessoa tem um motivo para estar triste, mas a proporcionalidade não bate. O motivo é muito simples e a tristeza é muito grande. Obviamente, é só a própria pessoa ou quem conhece ela que pode atestar sobre isso. Quando eu desconfio que a tristeza está desproporcional, eu pergunto assim, olha, você já passou por situações semelhantes no passado? Como é que foi? Aí você compara a pessoa, ela com ela mesma. Você pode comparar. Vou dar o exemplo que eu já dei para vocês, o exemplo do luto por um animal. Olha, o dia que morrer a cachorrinha que eu dei para os meus pais e que deixa meu pai tão alegre, que faz companhia para os meus pais, eu vou ficar triste. Mas eu aposto que não vai ser tanto quanto as pessoas ficam hoje em dia. Porque eu tenho uma ligação diferente, eu lido diferente com esse sentimento. Então eu não posso comparar o meu modo de lidar com uma situação com o de outra pessoa. Eu tenho que comparar ela com ela mesma. Muitas vezes um pai pode fazer isso pelo filho. Eu falo, olha, o senhor trouxe seu filho aqui, ele está triste por determinado motivo. Ele sempre foi assim? Ele vai falar, não. Antes isso aí ele nem ligava, agora que ele está ligando desse jeito. Então, a desproporção pode ser um indicativo do quê? Do que aquele sentimento não está normal, de que é patológico. Mas eu repito, a gente não pode medir o outro pela nossa régua.
né? Então isso a gente tem que investigar direitinho. Uma outra dica, a duração. Como é que é um sentimento de tristeza, de angústia ou de ansiedade normais? Logo que acontece o fato, existe um pico. Você sofre com esse sentimento, não é? Mas o que qualquer pessoa normal, que mantém esperança, né, está passando por uma tristeza, uma ansiedade ou uma angústia normal, ele vai falar assim, tudo bem, eu sei que isso vai passar com o tempo. A não ser que seja criança e adolescente. Criança e adolescente acha que tudo que ele está passando é pro resto da vida, né? Com a idade a gente vai percebendo que não é assim e a gente mesmo se consola falando isso. Não, isso vai passar. Está difícil porque está recente, mas isso vai passar. No entanto, se o sentimento ele não melhora, ele fica estável, ou se ele vai piorando ao longo do tempo, apesar do estímulo não existir mais, vamos desconfiar então que esse sentimento não é normal. Não é um sentimento de tristeza que nunca passa, um sentimento de ansiedade que nunca passa, angústia. Isso é muito comum, gente, nos transtornos ansiosos. Pessoas que sofrem com ansiedade, eles vão se acostumando com a ansiedade e viver com a ansiedade. E se tem um sentimento que a gente sempre encontra um motivo para achar razão, é a ansiedade. Não, mas eu estou com ansiedade porque não, meu peixe está com febre em casa, no aquário. Sei lá, algum motivo se arruma para dizer que está ansioso. Já reparou que o ansioso sempre tem algum motivo? Sempre tem, né? Algum motivo. E basta ligar a TV para ter motivo. Eu, por exemplo, já proibi minha mãe de ver Datena, porque ela vê o Datena, nada contra o Datena, viu? Se o Datena estiver vendo esse vídeo aqui, tá? Nada contra. Mas minha mãe, tadinha, ela vê o Datena, vê uma notícia ruim, uma catástrofe, uma chuva, uma enchente, já quer me ligar para saber como é que eu tô, sabe? Eu proibi, falei, mãe, não vê Datena. Sei lá, liga no Chaves, que passa no mesmo horário, não vai ter... Porque ela encontra motivos para ficar ansiosa. Outra coisa que todo mundo encontra motivo, irritabilidade. Irritabilidade é uma coisa que as pessoas encontram motivo. Eu brinco com meus pacientes que eu falo assim, eu estou dentro do meu consultório com ar-condicionado aqui, está tudo fechado. Se eu ficar aqui 1 hora aqui dentro, eu encontro um motivo para estar irritado. Pode ter certeza que eu encontro. O vizinho vai martelar alguma coisa na parede, sei lá, alguma coisa, eu me encontro para estar irritado. O que eu quero dizer para vocês? Muitos sentimentos que não são bacanas, né? Como que não são agradáveis, como irritabilidade, ansiedade, tristeza e angústia, muitas vezes vão se perpetuando na pessoa e a pessoa se acostuma. Sentimentos como esse, eles não podem ser perpétuos e contínuos, senão eles perdem até a função. Entende? Uma pessoa que está ansiosa com tudo, quando de fato aconteceu uma coisa que precisa da ansiedade para a pessoa se mover, ela vai estar lá. Está ansiosa, do mesmo jeito que sempre foi. Toma cuidado então, sentimentos contínuos que não passam, eles podem ser patológicos. Por quê? Porque simplesmente eles perdem a função. E acontece que a ansiedade é o pior deles. A pessoa se acostuma a viver ansiosa que quando baixa a ansiedade com um tratamento, por exemplo, seja psicoterápico, seja outro, quando baixa a ansiedade, ele desacostuma a viver. Eu já tive pacientes que falam assim, doutor, eu acho que eu estou meio relapso. Eu falei, como assim? Tá tudo bem no trabalho? Tá. Como o teu chefe está te avaliando? Não, tudo bem. Você está fazendo o que tem que fazer? Está escondendo dele algo? Não. Por que você acha que está relapso? Ah, sei lá, eu não fico mais com aquela preocupação, aquela coisa. Eu acho que eu estou meio assim. A pessoa desacostumou a viver sem ansiedade. Por quê? Viveu o tempo todo com ansiedade. A duração é constante. Desconfie, então, de um sentimento que é constante. Um outro conceito, e esse, gente, é muito íntimo dos pacientes, é a qualidade do sentimento. Alguns de vocês conseguem diferenciar direitinho, outros não, outros menos, mas algumas pessoas conseguem diferenciar direitinho o... Doutor, eu estou sentindo essa tristeza, e essa tristeza é diferente do normal. O sentimento que eu tenho, o sofrimento que ela causa é diferente do normal. Eu sinto que não é uma tristeza normal. Há pessoas que não conseguem diferenciar, tá? Então esse aqui é mais difícil. Algumas pessoas conseguem diferenciar e outras não. Da mesma forma, muitos pacientes que estão fora da crise, fora da depressão, estão numa fase boa da vida, de repente acontece algum infortúnio, ela fica triste. Muitos falam assim, doutor, eu estou sentindo tristeza, mas está normal. É uma tristeza normal, não acho que é da depressão. O paciente já tem essa intuição.
Então acontece de alguns pacientes sentirem a qualidade do sentimento anormal. Então o que eu vi com vocês aqui foram algumas dicas de que o sentimento que está passando pode ser patológico. Porém, gente, nenhuma dessas dicas determina nada. O que vai determinar o que é o quadro sindrômico. Os transtornos psiquiátricos, eles são diagnosticados por um conjunto de sintomas que acontecem juntos num determinado intervalo de tempo, associados a uma história de vida compatível. É isso que vai determinar o diagnóstico psiquiátrico. Poxa, mas isso vocês precisam saber? Não, isso exige muito estudo, muito treinamento, isso é coisa para profissionais fazerem o diagnóstico, confirmarem o diagnóstico. Mas eu acho muito legal a gente discutir essas dicas que permitem o quê? A gente desconfiar que o que a gente está passando pode não ser normal. Ok?